Olá, o nosso programa está começando e eu vou iniciar esse programa de hoje fazendo uma pergunta para você. Em sua opinião, o clima de Araçuaí é quente, muito quente ou quentíssimo? Acho que nós vamos ficar com a última opção, né? Quentíssimo. E é sobre esse assunto que nós vamos estar falando aqui hoje. Como que a arborização urbana contribui para amenizar esse clima quente aqui da nossa cidade? E para falar sobre isso, eu convidei aqui para participar do nosso programa o Marcos Vinícius, que ele é gestor ambiental. Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa, é a primeira vez que ele está aqui. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Luciana. Desde já cumprimento os nossos telespectadores. É um prazer estar com vocês. Marcos, eu comecei falando a respeito do clima, né, de Araçuaí, que é muito quente, quentíssimo. E como que a arborização urbana contribui também com isso, não só isso. Nós vamos estar vendo quais são os benefícios da arborização na cidade. Mas primeiro nós vamos conhecer um pouquinho dessa profissão, né, do gestor ambiental. Quais são as áreas que a gestão ambiental atinge? Só para a gente familiarizar, né, com essa profissão, né, com o que um gestor faz. Claro. Então, essa pergunta é muito boa e serve para apresentar um pouco do gestor ambiental para as pessoas que ainda não conhecem. É uma profissão relativamente nova no Brasil. As áreas atingidas pela gestão ambiental iniciam pela própria Constituição Federal. As questões ambientais são previstas em lei na Constituição Federal, previstas em lei ainda também na legislação específica ambiental. Além disso, as áreas contempladas são as instituições de ensino, as escolas, as instituições de educação, os governos, os próprios planos de gestão das cidades. Cada prefeitura normalmente tem um plano gestor que, por lei, contempla as questões de meio ambiente. É um leque bastante extenso. Nós podemos entender que a gestão ambiental, que o gestor ambiental, ele é um administrador do meio ambiente? A gente pode dizer isso? Exatamente. Daí a origem do título é gestor ambiental. O gestor ambiental, ele possui na formação técnica enquanto faculdade, enquanto curso, as atribuições técnicas semelhantes a um engenheiro, a um topógrafo ou outro profissional qualquer. Porém, mais que isso, ele atua gerenciando as questões de meio ambiente, aquilo que nós chamamos de a equipe técnica multidisciplinar, que seriam todos os profissionais envolvidos em uma determinada ação ambiental, e atua também gerenciando ou estando em contato com o que a gente chama de atores sociais, as pessoas envolvidas, a sociedade e os órgãos licenciadores, fiscalizadores. Ele atua gerenciando toda essa ação que ocorre em um determinado serviço ou em uma determinada ação ambiental. Especificamente falando, qual que é a área que o gestor ambiental ele atua mesmo? Sim, o gestor ambiental hoje ele pode atuar desde lecionando, ou seja, dando aula em escolas ou instituições de ensino. Ele pode atuar como consultor, ou seja, prestando consultoria a empresas, a fábricas, a mineradoras, a prefeituras. Ele pode trabalhar ainda em redes de hospitais, em redes de supermercado. Enfim, o leque é bastante extenso. Basicamente, em todo segmento em que houver um atrito ou um contato direto ou uma exploração do meio ambiente, caberá ali, de alguma forma, a participação do gestor ambiental. E também ele pode atuar como autônomo também, pode fazer isso, ter sua própria empresa? Claro, ele pode abrir uma empresa de consultoria. Aqui em Araçuaí nós já temos exemplos disso e pode trabalhar de forma autônoma como profissional liberal, tranquilamente. Marcos, para a gente iniciar falando a respeito dessa arborização, plantar uma árvore, a gente tem que ter um conhecimento muito grande, não é só simplesmente cavar um buraquinho, ir lá e plantar a mudinha, né? O que é o mais importante observar quando eu penso em plantar uma árvore? Sim, essa pergunta, Luciana, também é muito boa e muito pertinente, uma vez que nós estamos aqui também levando informações às pessoas. É muito louvável a ideia e a iniciativa de qualquer pessoa ou instituição no sentido de plantio de árvore. Porém, existem métodos e metodologia e uma série de regras para isso. Existem estudos, pesquisas, autores que nos instruem em relação a como
estacionar essa árvore e prever antes disso se ela é adequada ou não, ou como vai ser o comportamento dessa espécie arbórea durante o seu desenvolvimento. Tá. A gente vai para um intervalo rapidinho e a gente já volta falando mais sobre esse assunto. Não saia daí. Mais que conteúdo, histórias. Mais que alunos, pessoas. Colégio Nazaré, uma escola parceira da Rede Pitágoras. Temos tudo o que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias. Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa cara. Venham nos visitar. Rua Dom Serafim, 435 Centro, 3731-1440. Você já parou para pensar na importância de um professor na construção do mundo? Participe do nosso concurso cultural e coloque sua ideia no papel. O autor da melhor redação ganhará R$300, mais R$500 que serão distribuídos entre os professores da sua escola. Liquigás, o Papaléguas. Nós acreditamos na força do professor. 1 em 3 brasileiras é vítima de violência. Não é só agredir e bater que são formas de agressão. Humilhar, xingar e diminuir a autoestima, fazer a mulher achar que está ficando louca, é um ato de violência. Expor a vida íntima, sacudir e apertar os braços é violência. Forçar atos sexuais desconfortáveis, impedir a gravidez ou obrigá-la a abortar é violência. Controlar o dinheiro ou reter documentos é uma forma de violência. A violência contra a mulher é crime e tão grave quanto a violência é a omissão. Denuncie. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo melhor para lhe atender. Na 5 Dias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos, fone 3731-1623. Mármores e materiais de construção? É na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados, ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731-2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando seu imóvel. Estamos de volta com o nosso programa. O nosso tema de hoje é sobre arborização urbana. E o Marcos Vinícius, para você que está chegando agora, ele é gestor ambiental. E a gente está conversando um pouquinho sobre isso, sobre a realidade do plantio de árvores também aqui em nossa cidade. Marcos, plantar uma árvore é o suficiente para combater o aquecimento global? E qual que é a contribuição delas nesse sentido? Bom, infelizmente, só a ação de plantar árvores em si não é suficiente. Anterior a isso, devemos estar atentos a questões de... Antigamente, há cerca de 10 anos atrás, até então, falava-se muito na conscientização ambiental, ou pelo menos na construção da consciência ambiental. Haja visto que toda pessoa já tem uma consciência formada. Sim. Né?
Hoje, como tudo que diz respeito ao meio ambiente está em constante mudança, até a própria estrutura física ambiental, essas questões vêm mudando. Hoje, nós da área de meio ambiente já falamos bastante na educação ambiental. Então, já que temos ações de conscientização, devemos partir agora para a educação ambiental. Então, os primeiros passos vêm daí. Uma vez que você educa ou age na formação de indivíduos, atrelando a essa formação o conhecimento, a preocupação e o interesse de ações pertinentes à manutenção do ecossistema, esse seria o primeiro passo. A partir daí, você pode seguir para as questões de estudo, que seria estudar a maneira mais adequada de estacionar essas espécies arbóreas, verificar se são nativas ou não. Essa questão da espécie ser nativa é muito importante, porque a espécie nativa ela já tem um histórico comportamental em determinada região, o que infelizmente não acontece às vezes, ou na maioria das vezes, com espécies exóticas. Então, infelizmente, plantar árvores não seria suficiente. Ainda dando seguimento ao raciocínio, seria importante também considerarmos as questões de prevenção, de estudo e de manutenção do que seriam os recursos naturais. Não há muita lógica se você sair executando o plantio de árvores de forma aleatória, por mais bonita que seja a intenção, se não há preocupações de estudo, manutenção e de execução de outros procedimentos. Às vezes a gente percebe que as escolas têm feito muito isso, nessa conscientização com as crianças, do meio ambiente, plantar árvore, questão do lixo nas ruas, nas encostas dos rios, isso também é importante. Mas se eu quero plantar uma árvore, como você disse, o ideal é equilibrar as espécies. Nós vamos estar falando mais profundamente a respeito disso mais adiante. Há projetos em Araçuaí de plantio de mudas. Qual que é a melhor época do ano para se plantar uma árvore, Marquinhos? E também o que você já falou que nós devemos observar, né? Que é a questão se é nativo ou não, a qualidade da árvore. Mas qual que é a melhor época do ano para plantar uma árvore? Sim. Cada região tem características climáticas e principalmente pluviométricas peculiares. De acordo com as informações meteorológicas que a Estação Meteorológica de Araçuaí produz, e isso há décadas, nós já temos como base que, no caso específico da nossa cidade, seria justamente a partir do mês de outubro, né, que são o início, normalmente, do período chuvoso, né, das precipitações, e até primórdios ou princípios de dezembro. Mas, mais especificamente, a partir do mês de outubro seria a época ideal aqui em Araçuaí. E como que esses projetos têm como fazer isso? Mas como equilibrar essas espécies? Né? Como fazer isso? Como orientar as escolas? Como orientar os moradores também da cidade, né, em relação desse equilíbrio das espécies? Por que tem que equilibrar a espécie? Exato. Como você bem disse, a iniciativa de todas as instituições, de todas as pessoas, é sempre aplaudida e correta. Não há dúvidas quanto a isso. A questão toda é que, como eu falei também, deve haver uma certa padronização e um respeito a essas organizações ou essa metodologia. A maneira mais eficaz é estar em contato constante com a comunidade, com todos aqueles que se envolvem nessas ações. Até porque quando falamos em meio ambiente é todo um conjunto e se envolve todo mundo. Então, a primeira coisa seria estar em contato, orientando e talvez trazendo ações ou fragmentos de ações justamente da educação ambiental. Você pode, por exemplo, somar iniciativas e ações. Se você tem uma determinada instituição, seja uma escola, uma ONG ou qualquer outra entidade que tem essa preocupação de fazer uma ação de plantio de árvores ou similar, por que não você juntar o conhecimento técnico na pessoa de alguém? Não necessariamente precisa ser um gestor ambiental, existem outros profissionais qualificados a isso também. É importante salientar, né? Juntar esses conhecimentos e essa boa vontade para que unifiquem uma ação que é benéfica ao ambiente em si, mas que produza resultados positivos e que não haja danos colaterais, vamos dizer assim, do estacionamento dessas espécies arbóreas, que são aquelas situações que ocorrem
e até de forma bastante visível quando você tem um sistema de arborização urbana mal elaborado, por exemplo. Marcos, para a escolha da espécie adequada, no plantio das vias públicas, por exemplo, a gente percebe um choque muito grande entre rede elétrica, calçadas, ruas. Para a escolha dessa espécie, como que eu devo fazer? Eu quero plantar uma árvore na porta de minha casa. O que eu devo observar? Muito bom. Mas a primeira coisa em si seria verificar que tipo de espécie você estaria escolhendo. O interessante é sempre priorizar as nativas. Se na pior das hipóteses você não tiver condições de estar lidando com espécies que sejam nativas, que seja ao menos espécies que já tenham um histórico de adaptabilidade à região que você pretende plantar essa árvore. Além disso, você tem que verificar questões da própria característica de formação da árvore. Por exemplo, às vezes você tem uma rede de fiação e você quer plantar um indivíduo arbóreo com um porte com um tamanho ou um porte físico de médio a grande. Então você, em algum tempo, teria problemas ou possíveis problemas com a competição ou o atrito dessa copa, dessa árvore com a fiação elétrica, o que te exigiria uma manutenção, e nós sabemos que para fazer essa manutenção existem também os procedimentos, né? Você chega a ser arriscado você simplesmente subir na sua escada que você tem na sua casa e começar por conta própria fazer a poda de uma árvore, sendo que você tem uma rede de alta tensão, às vezes passando ali em cima. Além disso, existe a questão das multas, né? Existem os órgãos fiscalizadores e você, para fazer podas, você precisa de licenças. Então, essas são questões que, infelizmente, algumas pessoas vêm ainda recebendo autuações, recebendo notificações, porque às vezes, talvez por falta de informação ou qualquer coisa nesse sentido, produzem uma manutenção ou uma poda inadequada e geram uma série de transtornos. E riscos também de acidentes, né? Exato. Com a questão da fiação. A gente percebe também que às vezes a CEMIG tem que fazer esse tipo de trabalho, né? Das podas. Exato. A participação da CEMIG, na verdade, Luciana, é muito importante no cenário brasileiro. A CEMIG produziu, de acordo com a atuação dela no nosso país, um documento que ele é referência para todos aqueles que atuam na área de meio ambiente hoje. É um artigo produzido com o título Manual Arbóreo da CEMIG. É como se fosse uma referência para todo mundo que quer plantar árvore no país. Essa participação da CEMIG é muito importante nessa estruturação e nesse norteamento desse tipo de ação. Esse manual arbóreo, ele já foi usado inclusive por mim em alguns outros projetos. Várias instituições lançam mão desse manual. Autores como Silva e Filho também lançam mão de bases, de observações, de pesquisas e estudos para nortear todas essas ações quando o assunto seria plantio de árvores. Então, esse embasamento metodológico é muito importante. E a CEMIG tem, né, sempre e mantém essa participação, agora atualmente em parceria com uma outra entidade, que é a Diversitas, no sentido justamente de nortear e ajudar todas ou qualquer pessoa ou instituição que se propõe a fazer plantio de árvores. Eles norteiam a questão de dimensionamento, a questão de espaçamento, a questão de legislação, ou seja, quais árvores podem estar, quais não, qual distância que pode estar, por exemplo, de placas de sinalização, tem todo esse regulamento. Então, se eu for plantar uma árvore em frente à minha casa, eu tenho que observar a estatura, até que ponto que ela vai, né? Você teria aí, de improviso, uma sugestão de uma espécie que eu poderia plantar na porta de minha casa que não vai afetar a fiação? Sim, sim, sim. Em Araçuaí nós temos algumas espécies, embora eu não seja um engenheiro florestal, mas espécies como Cibipuruna, Canafístula, Ipê púrpura, são bastante utilizadas e seriam espécies citadas ou adaptáveis aqui para a nossa região. Nós temos também a presença crescente no Brasil e mais recentemente em Araçuaí, o próprio NIM, né?
é uma espécie exótica, mas com adaptação muito boa no nosso cenário nacional. E existem sim uma série de espécies que nós já temos aqui na cidade, popularmente também o oiti, bastante comum, né? Foi muito espalhado na nossa cidade há cerca de 40 anos atrás e ainda perdura bastante. Assim como outras espécies também que nós temos aí na cidade, nos centros, nas praças. Isso aí. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já já a gente volta. Não saia daí. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. Motosserras, roçadeiras, peças originais e assistência técnica Husqvarna é na Vale Agropecuária. A Tomografia São José de Araçuaí realiza todos os exames, inclusive os odontológicos. Trabalhamos com segurança, qualidade, ética e respeito à vida. Trazemos para todo o Vale do Jequitinhonha a melhor imagem com diagnóstico confiável. Estamos completando 1 ano de funcionamento, anexo ao Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí. Ligue 3731 4343. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Mais que conteúdo, histórias. Mais que alunos, pessoas. Colégio Nazaré, uma escola parceira da Rede Pitágoras. Temos tudo o que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias. Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa cara. Venham nos visitar. Rua Dom Serafim, 435 Centro, 3731 1440. Estamos de volta com o nosso programa, com o nosso tema de hoje sobre arborização urbana. Marcos, por que a arborização urbana ela é importante? Sim, a arborização urbana ela é muito importante se partirmos inicialmente do conceito de que, de forma muito simples ou simplória, árvores são basicamente os pulmões do nosso planeta. Se não tem árvores, é questão de tempo até começar a extinção de tudo quanto é forma de vida, não pelo menos a nossa, né? A humana e dos animais no planeta. Então, sem árvores não há como haver o equilíbrio ambiental. Sem equilíbrio ambiental, você já abre uma porta para uma série de transtornos e prejuízos, inclusive pondo em risco fauna e flora. Até a questão também, a árvore proporciona um oxigênio melhor, né, um ar mais puro, né, filtra o ar puro, então isso é importante, bastante árvore na cidade, mas tem que ter cuidado também com as questões da quantidade, né, não é isso, Marcos? Quais são os danos causados quando há um número muito grande da mesma espécie em uma cidade? Sim, isso é muito importante, Luciana. A questão de você ter uma única espécie ou uma quantidade
grandiosa de uma única espécie, ela, em primeira instância, ela gera um ônus ou uma possibilidade de ônus que seria, por exemplo, o controle de pragas. Pode acontecer de você, não tendo o equilíbrio ambiental, que seria uma única espécie predominante, você perder o controle natural de algumas pragas ou predadores. Ou seja, poderia ocorrer o crescimento ou a disseminação muito grande, por exemplo, de uma espécie, vamos imaginar gafanhotos. Pode ser que num ambiente equilibrado haja um equilíbrio na produção de gafanhotos. Um exemplo hipotético. Se você tem apenas uma espécie em um determinado local, em um determinado bioma, pode ser que essa espécie de gafanhotos se propague a tal ponto que vários transtornos a partir daí comecem a ser iniciados. Então, por uma questão natural de equilíbrio ambiental, é interessante que haja a variedade de espécies. Então, não pode plantar, por exemplo, aqui é muito comum, nós vamos falar mais a fundo sobre o ninho, né? Plantar muito ninho na cidade. Isso prejudica, por exemplo, a questão das pragas, né? As questões ambientais, ou o assunto meio ambiente, ele está em constante mudança. Mas agora, a partir desse ponto, é importante deixarmos claro que nós, da área de meio ambiente, ou eu como gestor ambiental, eu não venho me opor ou favorecer espécie alguma. A única coisa que até faz parte da missão de alguém que trabalha com o meio ambiente, é ajudar a nortear a presença dessas espécies arbóreas. O NIM é uma ótima espécie, com uma qualidade de madeira excelente, mas trazendo para o cenário de Araçuaí e trazendo à tona as observações que qualquer um na rua pode verificar que uma presença, como você falou, constante dessa espécie aqui, abre uma série de possibilidades para um possível desequilíbrio ambiental. Se você tem uma espécie predominante e se você considerar que é uma espécie exótica, você tem uma série de possibilidades. E é justamente para essas possibilidades que existem os profissionais técnicos e os órgãos. Existem, por exemplo, a Embrapa. É um órgão, é uma entidade que a missão dela basicamente seria isso, observar e pesquisar todas essas questões pertinentes à lavoura, meio ambiente e o contato e exploração do homem com o meio ambiente. Marcos, uma arborização bem feita, ela influencia na nossa fisiologia? Como que é esse negócio das cores, das folhas? Explica pra gente. Primeira coisa, vamos trazer para o cenário de Araçuaí, que é uma cidade com um clima tão peculiar. Uma cidade que possui uma arborização urbana bem feita, ela automaticamente ela possui uma questão chamada microclima. É comprovado em diversos artigos e diversos estudos que uma área verde ou uma área de reserva verde chega a ter quase 2 graus de diferença a menos do resto do perímetro urbano. Ou seja, você já começa ganhando por aí enquanto conforto, enquanto argumento e enquanto saúde para as pessoas. Se você tem uma cidade arborizada, com um sistema de arborização urbana bem feito, você tem sim uma sensação climática reduzida, você tem uma sensação de microclima mais agradável, mais confortável. Além disso, você tem, por exemplo, a questão da qualidade do sono. As árvores, elas constroem em sua formação uma espécie de barreiras, ou seja, diminuindo o impacto ou atrito sonoro. Então, você tem uma espécie de barreira para o som, que seria o som dos veículos, o som da própria movimentação das cidades. A questão das cores é muito interessante porque, vamos trazer para o exemplo nosso cotidiano do dia a dia. Você já percebeu que quando você chega numa praça e que você vê, por exemplo, uma série de ipês amarelo, ipê rosa, você se sente mais calma, mais confortável, mais acolhida? É basicamente isso. O Júnior 2013, que é uma das referências que eu posso usar aqui, ele tem um trabalho, um artigo que fala sobre essa questão das cores das flores ou das cores das árvores, né, das copas das árvores em determinados locais. Por exemplo, nesse mesmo artigo dele, ele trata que cores mais fortes, mais vivas, influenciam na nossa capacidade de criação, na nossa capacidade artística, porque o que acontece, Luciana? O nosso cérebro, ele recebe informações o tempo inteiro. Tudo que você vê entra no nosso cérebro de alguma forma.
Aí começa o grande lance. As informações que nós recebemos enquanto cor, quando você está numa praça que tem cores interessantes, que tem árvores bonitas e aquele cenário todo, o seu cérebro está recebendo informações enquanto consciente e enquanto inconsciente. E quando essas informações chegam no seu inconsciente, aí que começa a coisa, e aí que começa a influência das flores e das cores que as árvores produzem. No seu inconsciente recebe essas informações, e essas informações do conforto, da beleza, do aconchego influenciam na sua produção, no seu raciocínio, no controle dos níveis de estresse e por aí vai. Tanto que ainda nessas publicações tem as recomendações, por exemplo, seria interessante que em locais como praças, hospitais, igrejas, você tivesse indivíduos arbóreos com uma formação de cor em tons mais suaves, azul, anil, rosa. Isso influencia na sua calma, isso influencia na sua espiritualidade, de forma inconsciente. Bacana. Isso é bem bacana. Já em localidades próximos de escola, de faculdades, seria interessante você ter indivíduos arbóreos que fornecessem cores mais vivas. O vermelho, o amarelo, como nós temos muito na região os ipês amarelos. Seria interessante porque inconscientemente essas cores auxiliam na sua capacidade criativa, na sua capacidade cognitiva. Então, embora muitas pessoas ainda acham que plantar árvore é uma coisa politicamente correta, ou que questões ambientais devem ser observadas só para fins de não levar multa ou coisa assim, na verdade não. A participação das árvores, a participação de um sistema de arborização urbano, ela traz uma série de benefícios, inclusive para a nossa saúde, física e mental. Gente, nós vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta, falando mais sobre a arborização urbana. Não saia daí. Mais que conteúdo, histórias. Mais que alunos, pessoas. Colégio Nazaré, uma escola parceira da Rede Pitágoras. Temos tudo o que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias. Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa cara. Venham nos visitar. Rua Dom Serafim, 435 Centro, 3731-1440. O bairro São Mateus já é considerado o melhor bairro de Araçuaí. Veja por quê. Está localizado em uma área plana. As ruas são todas asfaltadas. Já conta com água encanada e iluminação pública. Galeria pluvial instalada para escoamento das águas das chuvas. O esgoto é encanado e sofre um tratamento antes de ser lançado na rede da Copasa. Plantão de vendas, todos os domingos de manhã. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação 3731 1540. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade. Você
quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Piso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. Falar com Cristiano. Telefone 31 99349 4024. Estamos de volta com o programa Bom Saber, dando continuidade aqui, Marcos, no nosso assunto. Vamos falar sobre a árvore mais conhecida aqui em nossa cidade, que é o Nim. Cresce rápido, não precisa molhar tanto, né? Ela é bem rápida mesmo para poder crescer e dar sombra. Fala pra gente primeiro quais são os benefícios dessa árvore. Sim. O Nim, o popular Nim, né? A Azadirachta indica, é uma espécie exótica no Brasil, né? Ela é de origem asiática. E o principal objetivo que ela trouxe para o nosso país foi estudar o comportamento dessa espécie no nosso cenário, né? Ela já sempre teve, antes de ter sido traga ao Brasil, já sabia das suas características pesticidas, inseticidas, e então trouxeram essa espécie para o Brasil para verificar a questão da adaptabilidade e principalmente da toxicidade dessa espécie no nosso bioma. Essa espécie é uma espécie muito interessante. Como você disse bem, ela tem uma série de vantagens e dentre essas vantagens, principalmente para o nosso clima aqui em Araçuaí, você tem, primeiro, que ela fica verde o ano inteiro. Verdade. Isso é bastante interessante e também interessante no sentido de arborização urbana. É questão de estética e urbanismo, nada mais bonito que uma árvore que fique sempre verde. Verdinha, né? Isso é ótimo, isso é ótimo. Além disso, ela realmente exige pouca ou quase que nenhuma manutenção. Com exceção da questão da condução no momento em que ela está crescendo, para você manter ela com uma postura mais ereta possível, até porque a espécie Nim, ela tem dificuldade de crescer de forma uniforme, ela meio que se espalha, então exige uma quantidade de poda mais adequada. Mas a questão de necessitar de água, ela praticamente não necessita de água, ela se mantém com estética muito interessante durante todo o seu ciclo de vida. Interessante também que ela tem um desenvolvimento estrutural muito rápido, ou seja, ela é interessante para você colocar de forma pioneira numa ação de plantio de árvores, por exemplo. Por exemplo, vamos identificar ela então como uma espécie de características de crescimento pioneira. Como ela vai crescer e se desenvolver mais rápido do que outras espécies, ela acaba protegendo a espécie que está ao lado. Sim. Sempre que você faz uma ação de plantio, é uma série de árvores enfileiradas, não é isso? Essas espécies que chamamos de pioneiras, uma das coisas muito interessantes que elas fazem é justamente isso. Elas protegem a fase mais delicada, que é a fase dos primeiros centímetros de crescimento das espécies que nós chamamos de secundárias. E tem um crescimento um pouco mais lento, que requer uma série de cuidados. por exemplo, né? Exato. Crescimento mais lento. Exato. Você poderia, por exemplo, pensar em colocar uma espécie Nim como pioneira e logo ao lado uma espécie secundária de crescimento mais lento, justamente para que essa questão do contato com o solo, da árvore começar a servir como abrigo para a fauna, que ali começam a aparecer pequenos roedores, pequenos répteis, insetos, a questão bacteriana que começa a se alojar por ali. Toda essa estrutura é uma base e uma proteção para essas espécies que estão ao lado de crescimento mais lento. Então é muito interessante essas peculiaridades do Nim. Além disso, a espécie Nim, Azadirachta indica, ela tem características como fungicida, ação fungicida, ela pode ser usada para o combate a fungos, ela tem ação pesticida, ela tem ação inseticida e uma série de outras características que tornam muito interessante e favorável a continuidade dessa espécie no Brasil e principalmente em Araçuaí. Que aqui no nosso caso nós temos muito mosquito, né? Muriçocas. Exatamente. Então, nem ajuda aí, dá uma espantadinha nelas. Exatamente, né? Exatamente. Existem nos estados ao redor do nosso a produção de inseticidas à base do Nim.
né? Então você tem sim um controle de insetos a partir de produtos fabricados com a árvore Nim. Isso é muito interessante. Isso abre um leque de vantagens e possibilidades do uso dessa espécie. Mas, levando em conta essa produção que o Nim faz, os benefícios dele em relação ao combate aos mosquitos, tem um ponto negativo? Sim, sim. Infelizmente, sim. Toda vez que se fala ou que pensamos em arborizar uma determinada área, como eu falei anteriormente, existem os critérios. Do ponto de vista ambiental e do ponto de vista do equilíbrio ambiental, mais importante ainda, se você começa a estacionar grande quantidade de Nim num perímetro urbano, você tem ou você abre porta para uma série de possíveis transtornos ambientais. A questão da praga, a questão de controle ou desequilíbrio da fauna e da flora. Ou talvez até a questão de influenciar no ciclo produtivo de outras espécies. Como nós falamos agora há pouco, o Nim tem características químicas muito relevantes. Então, com base em todas as instituições de pesquisa, aqueles profissionais e autores que se dedicam a analisar, observar e a manuter todo um ambiente, você tem um leque de possibilidades, e possibilidades essas negativas, quando você fala de uma grande participação de apenas uma espécie, principalmente com características biológicas e químicas tão relevantes. E em que a produção de ninho, o elevado número de ninho, pode prejudicar? Por exemplo? Primeiro, prejudicaria, por exemplo, a questão da padronização urbanística de estética e de arborização. Se você, no seu deslocamento por uma cidade, por um perímetro urbano, você vê apenas uma espécie ou indivíduo arbóreo, não é tão interessante do ponto de vista estético e urbanístico. O interessante é que você veja variedades. A questão da fisiologia do Nim em relação, por exemplo, à sua toxicidade, influencia, por exemplo, em um tema muito alertativo, vamos dizer assim, que seria a questão da polinização promovida pelos insetos. Já é sabido que da ação inseticida e fungicida do Nim. Então, trazendo isso para um exemplo prático, nós sabemos que todo o desenvolvimento ambiental e de natureza que temos hoje, em grande parte, mas em grande parte mesmo, provém de insetos polinizadores. Esses insetos, dentre eles o principal, ou os principais, seriam as abelhas. Ou seja, falando no bom português, assim, no português bem claro, nós só estamos nas condições ambientais que estamos hoje, em termos de planeta, graças às abelhas. Elas têm um papel muito importante. E aqui na nossa região também tem muita essa produção, né? Produção do mel. Então, o ninho pode prejudicar a questão das abelhas na nossa região? Sim, é comprovado já em alguns artigos e alguns estudos. A questão é que esses estudos ou essas pesquisas ainda não avançaram no sentido de bater o martelo para falar, não, a produção de Nim no Brasil deve ser controlada, ou deve ser diminuída, ou deve ser ponderada. Essas pesquisas ainda não chegaram nesse sentido, elas não chegaram nesse resultado. Os resultados que esses estudos e pesquisas produziram até então são que, comprovadamente, a ação inseticida repele a presença de abelhas em locais onde essa espécie está estacionada. Então, você tem um possível afastamento de abelhas em determinadas regiões onde a presença do Nim é muito constante. Esses estudos ainda comprovam que a ação larvicida e bactericida do Nim influencia na fase inicial de vida das abelhas, que é enquanto larva. Essas larvas, elas se alimentam de microbactérias e parasitas. A ação tóxica do Nim tanto mata a fonte de alimentação das larvas, que é a fase inicial da abelha, quanto interfere e mata algumas dessas larvas por causa de sua função ou de suas características larvicidas.
O que acontece ainda, e de certa forma, para nos tranquilizar em relação à presença do NIM em localidades, e como nós estamos falando aqui agora em Araçuaí, é que, por outro lado, a presença do NIM interfere no sistema reprodutor das abelhas. Ou seja, elas começam a se reproduzir em maior quantidade. Ou seja, o que eu estou dizendo então é que há a interferência na fonte principal de alimento das larvas, há a perca ou falecimento dessas larvas, ou de boa parte dessas larvas, mas que em contrapartida as abelhas começam a se reproduzir mais e em maior quantidade. Então, acaba compensando ou sendo uma medida compensatória que a própria abelha produziu para compensar essa situação que acontece quando você tem espécies com potencial tóxico ou toxicológico tão inerente quanto o NIM. Mas o avanço dessas pesquisas no sentido de falar oficialmente, não, o NIM para o Brasil é bom, ou o NIM para o Brasil ou para a questão da polinização de abelhas não é tão bom. Essas respostas ainda não temos no Brasil concretas, ainda. Né? Mas essas pesquisas elas estão a todo vapor, principalmente numa visão enquanto planeta. Existem uma série de instituições, Luciana, que se dedicam única e exclusivamente a observar, a pesquisar e acompanhar essas mudanças que ocorrem na participação das abelhas no planeta inteiro. No Brasil, por exemplo, nós temos o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento das Abelhas, que nada mais é do que uma instituição formada por vários profissionais de diferentes áreas que se dedicam o tempo inteiro a observar, a anotar, catalogar toda e qualquer alteração ambiental, climática de participação das abelhas nesse cenário. Bacana. Isso é muito interessante. Particularmente, esse ano de 2017, eu estou em contato com essa instituição. Já iniciei um diálogo com essa instituição sobre essa presença do NIM em Araçuaí, sobre esse crescimento exponencial da espécie NIM em Araçuaí, ou seja, eles já estão, de certa forma, acompanhando de acordo com as informações que eu venho repassando a eles, para justamente me nortear no sentido de observar esses possíveis impactos que o NIM pode produzir no nosso bioma. Das abelhas também. Como você bem disse, nós temos uma grande exploração de mel na região. Né? Então, se você tem uma quantidade grande de uma espécie que repele ou altera de alguma forma o ciclo de vida das abelhas, é uma questão que requer muita atenção. Com certeza. No próximo bloco, nós vamos falar a respeito de uma pesquisa que foi feita por Marcos aqui em um dos bairros de Araçuaí. Não saia daí, é muito interessante. Já já a gente volta. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região, com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em 3 pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro.
Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Estamos de volta com o nosso programa. Agora nós vamos conhecer um pouquinho, Marcos, a respeito dessa pesquisa, desse projeto que você fez em um dos bairros aqui de Araçuaí. Como foi? Qual foi o resultado? Sim, sim. Então, no decorrer da minha carreira enquanto gestor ambiental aqui em Araçuaí, eu desenvolvi algumas ações e alguns projetos em relação à arborização urbana. Um desses projetos é uma análise quanti-qualitativa da situação arbórea do bairro Pedregulho. Ou seja, nada mais é ou nada mais foi do que um estudo e um levantamento das características e das espécies que existem naquele bairro, a forma como elas estão estacionadas, a forma como elas estão se comportando e se conflitando com o ambiente externo, que seriam placas de sinalização, fiação de rede elétrica, limitação com construções, com calçada, com muro, todo esse cenário que as árvores acabam participando e influenciando. No bairro Pedregulho, por exemplo, foi um dos primeiros bairros em que eu percebi uma presença massiva da espécie NIM. Por algum motivo, os moradores, eu não sei precisar como tiveram acesso a essa espécie, mas plantaram uma quantidade considerável da espécie NIM no bairro, o que obviamente produziu uma quantidade muito interessante de sombreamento, de todas aquelas vantagens da presença da árvore no local. No projeto, por exemplo, na parte de mídia, de imagem, consta, por exemplo, uma questão do fator que a árvore produz, que a arborização urbana produz também, que é muito interessante, que é a interação entre as pessoas. Parece meio estranho falando isso à primeira vista, mas como que uma árvore ajuda no relacionamento de pessoas? Ajuda. Ajuda, sim. Ajuda. Por exemplo, você percebe em cidades, principalmente do porte da nossa de Araçuaí, que as pessoas param para conversar. Verdade. E elas param para conversar debaixo da árvore. Debaixo da sombrinha, né? Ninguém vai parar para conversar no sol, né, Marquinhos? Então, isso é um hábito esse é um hábito que eu pude observar e constar no meu projeto lá, dessa interação social produzida pela arborização urbana. As pessoas, os moradores do bairro Pedregulho, até hoje, desde a sua criação, eles têm esse hábito de interagirem entre si, de parar ou colocar banquinho, construir um banquinho mesmo, debaixo da árvore, para no final do dia, depois da escola, depois do horário de trabalho, interagirem, conversarem. Isso é muito bonito, isso é muito interessante. Isso são características que nós, como moradores de Araçuaí, não deveríamos jamais deixar que acabasse. Né? Lá no bairro Pedregulho, que é o que nós estamos tratando agora, você tem, por exemplo, a árvore servindo de estrutura para brincadeiras infantis. As crianças brincando de carrinho embaixo da árvore, as meninas brincando de boneca embaixo da árvore. A árvore servindo de estrutura física para colocar um balanço para elas brincarem. Então, como não, né, isso nos remete a pensar como não darmos mais atenção a questões de arborização urbana. Como não dedicarmos mais enquanto pessoas, não necessariamente enquanto profissionais, a questões de arborização urbana numa cidade com um clima tão relevante, né, e tão alterado e quente como o de Araçuaí. Quentíssimo. Não é? Então, assim, o bairro Pedregulho foi um projeto que eu me senti muito feliz em ter realizado. Nós fizemos a leitura da quantidade, da capacidade dos indivíduos arbóreos lá. Eles lançam mão lá também de espécies nativas da nossa região. Isso é muito interessante, isso é correto. E detalhe,
os índices, os gráficos apontaram que as questões de atrito e competição dessas árvores que estão posicionadas no bairro Pedregulho não são tão prejudiciais aos fatores externos. Ou seja, até então, esses moradores plantaram ou estacionaram essas árvores por conta própria, sem o auxílio ou o suporte técnico, mas por felicidade deles, para a sorte deles e de todo mundo, essas árvores não estão tão conflitantes como poderiam estar com fiação, com rede elétrica, com sinalização. O máximo que acontece seria questões de necessidade de poda, o que é normal, e aumento de algumas espécies potenciais e características da nossa região, e a questão do sistema radicular das árvores, que seria a questão do afloramento da raiz mesmo, estourando, quebrando ou danificando alguma calçada, mas que aí já seria questões mais técnicas, que é o que nós falamos. Plantar árvore é bonito, é bom, mas não é tão simples assim. Então, a pesquisa teve um bom resultado. Sim, claro. Na verdade, ela abriu portas para que outras ações nesse sentido fossem executadas em Araçuaí. Essa foi, diga-se de passagem, o meu primeiro projeto em relação à arborização urbana. Daí, eu tive base, portfólio e inspiração e fundamentação para as minhas próximas ações que eu já executei aqui na cidade. E isso abre um leque de possibilidades para outras pessoas, para outros profissionais. Haja visto que nós temos instituições de ensino, e nessas instituições de ensino que temos em Araçuaí, existem os novos profissionais da área de meio ambiente. Então isso para a cidade, num contexto generalizado, é muito importante, é muito positivo. Marcos, com tudo isso, Araçuaí tem um número de árvores plantadas o suficiente ou ainda precisa plantar mais? Luciana, infelizmente precisamos de mais árvores. Precisamos de mais árvores, precisamos de mais ação, precisamos de mais junção de Ministério Público, de sociedade civil organizada, de profissionais da área de meio ambiente, do comércio, de ONGs, de todo o contexto que compõe o nosso ambiente em Araçuaí. Existem as ações, existem as iniciativas, existem os apoios, mas nós precisamos de muito mais. Nós sabemos que hoje, e os índices pluviométricos comprovam isso, Araçuaí é uma cidade que tem um baixo índice pluviométrico e ele não mais, pelo menos, tão sazonal, não é tão distribuído durante o ano. Ele é mais concentrado em determinadas épocas do ano. E as árvores têm um papel fundamental a partir daí. Você vê, passeando pelo centro, por exemplo, que você tem ruas com um padrão de arborização positivo, que você consegue descansar, ou se você estiver transitando a pé ou de bicicleta, ter uma faixa de sombreamento para aliviar ou para te dar um pouco mais de conforto térmico e principalmente proteção à radiação solar, que não precisa nem comentar os prejuízos da radiação solar na nossa pele e na nossa saúde. Mas, por outro lado, você tem faixas ou zonas ou ruas em Araçuaí que você não tem uma árvore sequer para estacionar seu carro, para parar, para descansar. Nós temos pessoas, ou ainda é característica da nossa cidade, que boa parte das pessoas, principalmente crianças e idosos, transitam a pé pela nossa cidade. Então você imagina uma criança ou um idoso se deslocando da sua casa para ir ao banco, para ir ao centro, para ir ao supermercado, sem uma faixa de sombreamento. Você tem aí questões de elevação da pressão arterial, você tem questão de risco e dano à pele, à visão, enfim, uma série de ônus produzidos no nosso cenário enquanto Araçuaí pela ausência da faixa de árvores ou pela ausência de outras iniciativas em relação à arborização urbana na cidade de Araçuaí. Mas nesse sentido, a Projetos ainda tem condição de reverter esse quadro,
né, nas ruas, no centro de Araçuaí, plantando árvores? Sim, sim, sim. Araçuaí, ela tem toda uma estrutura para cuidar disso. Nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, nós temos as instituições de educação que se mobilizam, né, de forma fragmentada, mas se mobilizam em relação a isso. Nós temos os diversos atores sociais que se mobilizam em prol disso, que são as pessoas, aquela pessoa que consegue ou compra uma muda e planta na porta de casa, aquela pessoa que percebe que tem um lote vago ou uma faixa livre ou limpa de espécies arbóreas e por iniciativa própria começa a arborizar esse local. Tem um exemplo muito interessante aqui no bairro Vila Magnólia de uma ação de moradores que existia uma faixa ausente de indivíduos arbóreos e que esses moradores se uniram e estão estruturando esse local, estão plantando árvores nesse local, estão cuidando da manutenção das árvores nesse local e o local ganhou uma mudança estética incrível, uma mudança térmica que vai acontecer em breve, assim que essas árvores estiverem no seu estado de desenvolvimento adulto. E esse tipo de ação nos remete à ideia de que sim, Araçuaí tem como melhorar e melhorar muito a questão arbórea de nossa cidade, principalmente se unirmos força com todos os segmentos e atores sociais que nós temos. Isso aí. Marcos, foi muito bom conversar com você, telespectador. Obrigado pela sua atenção, né, com o nosso assunto aqui, que é muito importante na nossa cidade. Marcos, muito obrigado, tá, pela sua vinda aqui em nosso programa. Seja bem-vindo em outras vezes, em outras oportunidades. Eu que agradeço, eu agradeço. É sempre um prazer estar com vocês. É sempre um prazer, enquanto filho de Araçuaí, contribuir em prol de Araçuaí. Uma coisa que eu acho muito interessante para finalizar é que deveria ser assim, deveria que todo profissional, aquele que se formou, aquele que teve acesso a conhecimento, de alguma forma deixasse ou contribuísse com um pouquinho do conhecimento que ele adquiriu para a nossa cidade. Então é uma coisa que eu, enquanto gestor ambiental, sempre estou prezando. Toda vez que eu inicio uma nova ação, inicio um novo projeto, o primeiro cenário que eu penso, o primeiro cenário que me vem à mente é Araçuaí. Muito bom, muito bem. Então tá, a gente vai ficando por aqui. Acompanhe as nossas próximas programações. Muito obrigado pela sua companhia até agora. Fique com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.